Escute, por favor. Até o que você não está pedindo, se você viver a fé em Deus, Ele te dá. Está dando para você entender? Esse é o Deus que nós cremos, que não falha, que age na hora certa. Bispo, mas era impossível, era um decreto. Diga, não existe impossível na fé. Aprenda. Deus é Deus, Deus é justo. De repente colocaram você na justiça injustamente. Diga, Deus é justo. Entenda, por favor. Essa história está na Bíblia para mostrar que Deus honra quando você parte para a oração, para o jejum, para a fé, para a dependência de Deus. Escute, por favor. Amã tocou o terror e pensou que ia conseguir concretizar o que ele começou contra Mardoqueu, mas cai tudo. Pode começar com a força que for contra você, cai tudo, porque diga, Deus é comigo.